Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Pessoal, olha aí, ó, exemplo 1. Duas partículas de cargas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 10 coulomb e Q2 igual a 9 vezes 10 a menos 16 coulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 6 milímetros, sendo K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Veja que a questão foi amigável, ela já nos forneceu o K0. Qual a força elétrica entre elas? Pessoal, quando vocês forem resolver uma questão, qualquer que seja, é recomendável você ter um mínimo de organização. Eu gosto, por exemplo, de primeira coisa, antes de começar a fazer as contas, de organizar os dados que a questão me deu. Ela me deu a carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 10 coulomb. Me deu a carga 2, tá? E aqui, ó, que é 9 vezes 10 a menos 16 coulombs. E ainda me deu também a distância, tá? Que é de 6 milímetros. E aqui, pessoal, a gente já começou a encontrar uma pequena tarefinha a ser feita antes de usar a lei de Coulomb. Você vai observar que aqui eu tenho a carga 1 e a carga 2 em Coulomb. Está ok, perfeito. Porém, a distância está em quê? Em milímetros. Então você vai transformar 6 milímetros em metros, tudo bem? Como é que vai fazer para transformar 6 milímetros em metro? Galerinha, lembre-se, o prefixo mili, ele equivale, tá bom, a 10 a menos 3. Então você troca mili por 10 a menos 3 e coloca 6 vezes 10 a menos 3 metro. Perfeito. Todos os dados estão ok, prontinhos para serem usados, né, na nossa lei, que é a lei de Coulomb, que vai nos permitir calcular a força elétrica entre essas duas cargas. O que é que a lei de Coulomb nos diz? A força elétrica é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2, tudo isso sobre a distância ao quadrado. Meus amores, ó, eu até esqueci, vamos colocar bem aqui no cantinho, tá? Que o K0, tá bom? A questão me forneceu, é 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Newton vezes metros quadrado por coulomb quadrado. Ok. Então vamos lá, vamos resolver aqui a nossa questão. A gente tem a nossa lei, nossa fórmula, tá? Que vai nos permitir a encontrar o valor da força elétrica, que é o que a gente está precisando para resolver a questão. Então vamos substituir cada valor, tá bom? O K0, ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. O Q1, tá bom? É 4 vezes 10 elevado a menos 10. E o Q2 é 9 vezes 10 elevado a menos 16. Tudo isso, pessoal, vai ser dividido pela distância ao quadrado. Quem é a distância? A gente vai botar 6? Não, pessoal, a gente vai botar em metros, tá bom? Aqui é 6 milímetros. Não vamos colocar o 6 aqui, vamos colocar quem? 6 vezes 10 a menos 3. Tudo isso, pessoal, é elevado a quem? Ao quadrado. O que é que você vai fazer? Resolver essa pequena continha aqui, ó, tá? Você vai colocar força é igual. Aí você começa, ó, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 9, 324. E aqui você vai observar que é potência de base 10, potência de base 10, potência de base 10. Todo mundo está multiplicando, então você vai repetir a base e vai pegar os expoentes e fazer o seguinte, ó. 9 menos 10, tá bom? 9 menos 10, menos 1, né? Menos 1 e menos 16 vai dar menos 17. E aqui embaixo você vai elevar todo mundo ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Você repete a base e multiplica os expoentes, tá bom? Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Para fechar aqui e finalizar, você vai dividir
324 para 36 vai dar 9. E aqui, ó, potência novamente, ó, de mesma base. Repete a base. E aí você vai fazer o seguinte, olha aqui, ó, cuidado, viu aqui, ó. O primeiro expoente, menos 17. Menos, quem é o segundo expoente? É menos 6. Então você tem que colocar aqui, ó, o menos 6 e o sinalzinho aqui, ó, direitinho, tá? E fechando aqui, vamos finalizar, ó, 9 vezes 10 menos 17. Menos com menos vai dar mais. Menos 17 mais 6 vai dar menos 11. Então a força elétrica entre essas duas cargas vai ser 9 vezes 10 a menos 11 Newton. Então vamos lá, galerinha, para fechar aqui, ó, o assunto, mais um exemplo, tá bom? Um exemplo 2. Olha o que ele nos diz. Duas cargas elétricas pontiformes, idênticas e iguais a 3 microcoulombs, estão separadas por 3 milímetros. E a pergunta diz, determine o valor da força elétrica entre elas. Galerinha, ó, primeiro, vamos organizar aqui os dados, tá? Todos os dados que você tem na questão você vai colocar aqui. Professor, quem é a carga 1 e quem é a carga 2? Nesse caso, nessa situação, não importa quem é a carga 1, nem quem é a carga 2, tá? O que acontece? Você vai chamar aqui Q1 e Q2 e vai observar o seguinte, a questão me diz que as duas cargas são idênticas e são iguais a quê? A 3 microcoulombs. Então todas as duas têm o mesmo valor, que é de 3 microcoulombs. Quem é a distância que separa as duas cargas? Tá bom? A distância entre as duas cargas, galerinha, é de 3 milímetros. Vamos colocar aqui, ó. Observe que essa questão não foi tão camarada em nos fornecer até o valor do K, né? O valor da constante eletrostática. Ela não nos deu. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, o valor dela é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Pessoal, ó, muito cuidado. O único dado que você pode colocar diretamente na equação, tá? Na fórmula, na lei de Coulomb, é justamente a constante eletrostática, que é essa aqui que a gente já tinha decorado, a gente já sabia qual é o valor dela, 9 vezes 10 elevado a 9. As outras, tá bom? As outras, carga 1, carga 2, a distância, todas elas não estão de acordo com o sistema internacional. Aqui eu tenho 3 microcoulombs, aqui também. Então vamos transformar em coulomb. Você vai trocar o prefixo micro, né, por 3, né, você vai botar aqui 3 e vai trocar ele por 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? 10 a menos 6 coulomb corresponde ao prefixo aqui, ó, micro. Aqui também do mesmo jeito, 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância a gente fez na questão anterior, no exemplo anterior, né? Quando tem mili, né? Prefixo mili de milímetro, a gente vai colocar aqui 3 vezes 10 a menos 3 metros. Observe, carga 1 e carga 2 já estão em coulomb, distância já está em metro. Agora eu tenho tudo perfeitinho, eu vou colocar aqui na nossa lei de Coulomb. Qual é a lei de Coulomb? K0 vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Só um detalhe, eu esqueci de mencionar anteriormente, tá? E deve surgir a pergunta, e o sinal, se a carga é negativa ou positiva, aqui eu não vou colocar não? Na verdade aqui a gente vai usar somente um módulo, tá? Só o valor absoluto, o valor sem o sinal, tá bom? Sem colocar negativo, ok? E aí, colocando aqui, substituindo, a gente vai ter a seguinte equação. O K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 e Q2, todas as duas são iguais. Quais são os valores dela? 3 vezes 10 a menos 6. O Q2 também é igual, né? 3 vezes 10 a menos 6.
E a distância entre elas, a gente vai ter que é de 3 milímetros, que é 3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Vamos lá, tudo isso aqui elevado ao quadrado, não se esqueça, a distância ao quadrado. Colocando aqui, ó, força vai ser igual. Vamos fazer o seguinte, dessa vez, vamos colocar esses valores aqui primeiro embaixo, ó, 3 ao quadrado, vai dar 9 vezes 10 elevado, menos 3 vezes 2 dá menos 6. E aqui, ó, eu vou deixar tudo como está. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 também. Por que dessa vez eu deixei em cima todo mundo direitinho, do jeitinho que estava anteriormente? Porque se você observar, vai nos poupar aqui de fazer contas, tá bom? A gente vai observar que eu tenho 9 embaixo e 9 em cima, você vai eliminar os dois. Você tem 10 a menos 6 embaixo e também tem 10 a menos 6 em cima, você elimina esses dois, tá? Poderia ser esse com esse também, mas já é o suficiente você eliminar um de baixo com um de cima. E aí ficou, força elétrica é igual 3 vezes 3, 9 vezes, repete a base, 10. 9 menos 6, né? 9 menos 6, deixa eu colocar aqui logo o resultado. 9 menos 6 vai dar 3. Então a força vai ser de 9 vezes 10 a menos 3 newton. Se preferirem, né, vocês podem colocar o seguinte, ó, 9, 10 elevado a 3, tá? Perdão, não é menos 3, 10 elevado a 3 vai ser 1000. Então fica 9 vezes 1000, que vai dar 9000 newton. Perfeito aí? Galerinha, fechemos aí 2 exemplos. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. E qualquer dúvida, podem ficar à vontade e me perguntar aí, tá? Valeu e até a próxima!